Eu nunca imaginei que o tema dinheiro pudesse trazer tanta atenção para dentro de um relacionamento. Quando eu comecei a namorar o Lucas, tudo parecia perfeito. Nós dois tínhamos empregos estáveis, éramos apaixonados por viajar e tínhamos aquela química de casal recém-apaixonado que todo mundo comenta. No começo, cada um pagava suas próprias coisas e ninguém se importava muito. Mas, conforme fomos ficando mais sérios, decidimos morar juntos, e foi aí que a questão dos 50-50 começou a aparecer. No dia em que assinamos o contrato do apartamento, lembro que estávamos sentados no sofá, cercados por caixas de mudança, quando Lucas soltou a frase que mudaria completamente a dinâmica da nossa vida a dois: acho justo dividir tudo meio a meio. Assim fica igual para os dois. Na hora eu concordei com a cabeça, mas por dentro fiquei desconfortável. Meu salário era quase 40% menor que o dele. Enquanto ele trabalhava numa empresa de tecnologia e ganhava bônus generosos, eu atuava como professora particular de inglês, com uma renda que variava bastante de mês para mês. Dividir o aluguel, a internet, a conta de luz e até as compras de supermercado de forma totalmente igualitária significava que eu gastaria praticamente metade da minha renda só para manter a casa. Mesmo assim, tentei não demonstrar a preocupação. Eu não queria parecer mesquinha nem dar a impressão de que estava tentando aproveitar dele. Só que, conforme as semanas passaram, a realidade bateu forte. Enquanto o Lucas ainda conseguia guardar dinheiro para investir e sair com os amigos, eu me via escolhendo se comprava um shampoo melhor ou se economizava para pagar minha parte da conta de energia. Certa vez, quando fomos ao supermercado juntos, tive um choque. Ele colocou no carrinho vinhos caros, queijos importados e até cortes de carne que eu jamais compraria por conta própria. No caixa, a conta passou de R$ 700. Eu respirei fundo, porque sabia que metade daquilo sairia do meu bolso, mesmo que metade das coisas nem fossem para mim. Naquela noite, deitada na cama, encarei o teto do quarto e me perguntei: será que dividir tudo em 50-50 realmente é justo, ou apenas parece ser? O mais estranho era que, ao conversar com amigas, percebia que cada casal tinha uma lógica diferente. Algumas dividiam proporcionalmente de acordo com a renda, outras deixavam que quem ganhasse mais arcasse com as maiores despesas, e havia até quem colocasse todo o dinheiro numa conta conjunta e resolvesse tudo de lá. Eu, no entanto, estava presa na regra do meio a meio que o Lucas havia imposto e começava a sentir que algo não estava certo. O problema não era apenas financeiro, era emocional também. A sensação de injustiça, de carregar um peso maior do que eu podia, estava criando uma barreira entre nós. Eu já não conseguia aproveitar os momentos juntos sem pensar em quanto aquilo estava me custando. Foi então que percebi: precisava ter uma conversa séria com ele sobre isso, mesmo que fosse desconfortável. Na semana seguinte, juntei coragem para tocar no assunto com o Lucas. Esperei o momento certo, quando chegamos do trabalho e estávamos preparando o jantar. Ele cortava os legumes com aquela tranquilidade que sempre admirei, enquanto eu mexia a panela de arroz com as mãos suadas de nervosismo. Lucas, comecei, tentando parecer casual, você já pensou que talvez dividir tudo 50-50 não seja tão justo assim? Ele parou por um segundo, me olhou confuso e respondeu: como assim? Não é o mais justo possível? Metade para cada um. Expliquei que meu salário era bem menor que o dele e que, por mais que eu quisesse contribuir igualmente, a proporção de esforço não era a mesma. Eu gastava quase metade da minha renda só para pagar a minha parte, enquanto ele ainda tinha sobra para investimentos e lazer. Lucas suspirou e se encostou na bancada. Mas amor, se começarmos a dividir proporcionalmente, não vai parecer que eu tô bancando você? Eu cresci vendo meus pais brigarem porque meu pai pagava quase tudo, e ela se sentia dependente. Não quero que isso aconteça com a gente. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca tinha parado para pensar que o medo dele não era financeiro, mas emocional. Ele não queria repetir a dinâmica tóxica que testemunhou em casa. Só que, do meu lado, eu também estava me sentindo sufocada. Naquela noite, a conversa terminou sem resolução. Ficamos em silêncio durante o jantar e cada um se recolheu ao seu canto. A partir daí, nasceu entre nós uma espécie de confronto silencioso. Eu não reclamava diretamente, mas me sentia cada vez mais injustiçada. Ele, por sua vez, percebia minha insatisfação e ficava na defensiva, como se precisasse justificar cada compra. Um exemplo claro disso aconteceu quando fomos convidados para um aniversário em um restaurante caro. O Lucas, animado, sugeriu que fossemos e até escolheu um vinho especial para levar de presente. Mas eu sabia que aquele jantar custaria facilmente mais de R$ 200 por pessoa. Enquanto ele falava empolgado sobre como seria divertido, eu já calculava mentalmente quanto aquilo comprometeria meu orçamento do mês. No fim, aceitei ir, mas passei a noite toda tensa pensando em cada centavo. Quando chegou a hora de dividir a conta, quase chorei por dentro.
Ele pagou a metade dele sem pensar duas vezes, mas eu tive que passar o cartão de crédito rezando para não estourar o limite. Voltamos para casa em silêncio. Ele percebeu minha expressão pesada, mas não disse nada. E eu também não consegui falar. A distância entre nós parecia aumentar a cada dia. Foi aí que uma amiga próxima a Mariana percebeu minha angústia. Amiga, você não precisa viver assim, ela disse. Relacionamento não é matemática exata. É parceria. Vocês têm que encontrar um jeito que funcione para os dois, não só para o que parece justo no papel. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Eu sabia que a Mariana tinha razão. Mas como convencer o Lucas disso sem fazê-lo sentir que estava repetindo os erros do pai? Naquele momento percebi que o verdadeiro debate não era apenas sobre contas e porcentagens. Era sobre confiança, medos do passado e principalmente sobre o que significava ser um casal de verdade. E eu estava prestes a descobrir que esse debate ainda iria muito mais fundo. Depois daquela conversa com a Mariana, comecei a reparar em detalhes que antes eu ignorava. O peso do 50-50 não aparecia só nas contas grandes, mas também nas pequenas coisas do dia a dia. Era como uma sombra constante que me lembrava que eu estava sempre no limite. Por exemplo, certa vez fomos ao shopping apenas para dar uma olhada. Eu já estava nervosa porque sabia que o Lucas adorava comprar roupas de marca. E não deu outra. Ele entrou em uma loja, provou 3 camisas e comprou todas sem pestanejar. Quando saímos, ele sugeriu: por que você não pega algo também? Você merece. Sorri, mas por dentro me contorci. Como eu poderia gastar R$ 200 numa blusa sabendo que ainda tinha a conta de luz e metade do condomínio para pagar? Enquanto ele carregava as sacolas com leveza, eu caminhava de mãos vazias, tentando disfarçar a frustração. Esse contraste começou a criar uma sensação de desigualdade invisível. Eu não queria que ele me bancasse, mas também não queria viver como se estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca alcançaria. Era como se eu fosse uma atleta numa maratona, enquanto ele corria de carro ao meu lado. A gota d'água veio em um domingo de manhã. Eu estava planejando fazer um almoço simples, mas o Lucas apareceu com a ideia de pedir delivery de um restaurante japonês caro. Vamos nos dar esse luxo, ele disse animado, a gente merece. Respirei fundo e tentei explicar: amor, eu realmente não posso gastar com isso hoje. Tenho outras contas chegando. Ele franziu a testa, mas a gente divide. Vai dar o quê? Uns 120 para cada um. Era exatamente esse o problema. Para ele, R$ 120 era apenas mais um gasto. Para mim, era quase o valor da minha passagem de ônibus do mês. Naquele dia, almoçamos em silêncio. Ele comeu feliz, mas eu só consegui pensar em como o dinheiro se transformará numa barreira entre nós. Eu me sentia sozinha, mesmo estando ao lado dele. À noite, decidi escrever num caderno tudo o que estava acontecendo. Fiz uma lista com cada gasto do mês, marcando em vermelho o quanto aquilo pesava para mim. Quando terminei, olhei para as páginas cheias de números e percebi que não era apenas sobre finanças. Era sobre dignidade. Sobre poder dizer sim às coisas sem sentir culpa e não sem parecer mesquinha. Naquela madrugada, enquanto ele dormia tranquilo ao meu lado, eu fiquei acordada encarando o teto e pensando: será que estamos mesmo construindo uma vida juntos, ou apenas dividindo contas como colegas de apartamento? Eu sabia que não dava mais para adiar. Precisava abrir meu coração de verdade, sem medo do que ele fosse pensar. O debate dos 50-50 estava prestes a se transformar numa conversa muito mais profunda, talvez até decisiva, para o nosso relacionamento. Depois de semanas acumulando frustrações, finalmente criei coragem para ter uma conversa séria com o Lucas. Não dava mais para fugir. Peguei aquele caderno onde eu tinha anotado todos os gastos e me sentei à mesa da sala, esperando ele chegar do trabalho. Quando entrou, percebeu logo que algo estava diferente. O que foi? Perguntou, largando a mochila no sofá. Respirei fundo. Lucas, a gente precisa conversar sobre o jeito que estamos dividindo as despesas. Ele se sentou em frente a mim com a expressão meio preocupada. Abri o caderno e mostrei as páginas cheias de números. Expliquei ponto por ponto como metade do meu salário estava indo só para pagar contas básicas, enquanto ele ainda conseguia guardar dinheiro e ter lazer. Eu não quero que você me banque, Lucas disse com a voz firme mas trêmula. Só quero que a gente encontre uma forma justa de dividir. Porque do jeito que está eu me sinto sufocada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, passando os olhos pelas minhas anotações. Parecia absorver cada detalhe. Finalmente falou: eu nunca tinha visto dessa forma. Para mim, dividir meio a meio era o jeito mais igualitário. Mas agora percebo que igualdade não é a mesma coisa que justiça. Meu coração acelerou. Era a primeira vez que ele demonstrava realmente entender o meu lado. Mas ainda havia algo que o incomodava. O problema é que eu tenho medo de repetir os erros dos meus pais.
Meu pai pagava tudo, minha mãe não trabalhava, e ela acabou se sentindo sem voz nas decisões. Eu não quero que você nunca se sinta assim comigo. Segurei a mão dele e respondi, e eu também não quero me sentir como se estivesse sempre no vermelho, sem poder aproveitar nada. O que eu quero é parceria. Se você ganha mais, faz sentido que contribua um pouco mais. Isso não significa que eu vou deixar de ter voz. Significa apenas que estamos adaptando a nossa realidade. Ele respirou fundo, parecia pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos de silêncio, concordou: tá bom. Vamos tentar fazer de forma proporcional. Eu pago 70%, você 30%. Assim você consegue respirar um pouco, e eu fico tranquilo sabendo que você ainda está contribuindo. Naquele instante, senti um alívio imenso. Não era apenas sobre números, era sobre ser ouvida. Sobre sentir que minha voz importava no relacionamento. Nos dias seguintes, começamos a reorganizar as contas. Ele assumiu uma parte maior do aluguel e das compras, e eu continuei ajudando com o que podia. Pela primeira vez em meses, consegui comprar uma blusa nova sem sentir culpa. Até um simples café fora passou a ter outro sabor, porque não estava mais acompanhado daquele peso no peito. Claro, não foi mágico. Ainda havia momentos de tensão, principalmente quando ele lembrava do medo de repetir a história dos pais. Mas agora tínhamos aberto a porta da conversa, e isso fez toda a diferença. O que eu não imaginava era que esse novo acordo não só mudaria nossa vida financeira, mas também traria reflexões muito mais profundas sobre o que significa dividir a vida com alguém. Com o tempo, percebi que a mudança na forma como lidávamos com as finanças trouxe uma transformação muito maior do que eu imaginava. Não era apenas sobre porcentagens ou quem pagava o quê, era sobre o que significava estar em um relacionamento de verdade. Depois que adotamos a divisão proporcional, eu finalmente consegui respirar. Comecei a guardar um pouco de dinheiro todo mês, algo que antes parecia impossível. Mais do que isso, passei a me sentir parte da construção da nossa vida, sem a sensação constante de estar no limite. Um dia, enquanto fazíamos o jantar, comentei com o Lucas: sabe o que eu descobri? Que dividir não significa sempre cortar tudo ao meio. Significa equilibrar. Quando um está mais forte, ajuda o outro a se levantar. Quando um tropeça, o outro dá a mão. Ele sorriu, mexendo a panela, e respondeu: acho que finalmente entendi isso também. Não é sobre matemática perfeita. É sobre parceria. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Percebi que muitas vezes idealizamos o justo como se fosse um número exato, quando na verdade o justo é aquilo que mantém o equilíbrio entre duas pessoas. Igualdade não é sempre 50-50, às vezes é 70-30, às vezes é 90-10, dependendo da fase da vida. É claro que ainda tivemos discussões. Em alguns meses, quando ele recebia bônus, ele se oferecia para pagar mais. Em outros, quando eu conseguia novos alunos e aumentava a renda, fazia questão de contribuir um pouco além do combinado. Era um fluxo, não uma regra rígida. A maior mudança, porém, foi no nosso vínculo emocional. Eu já não carregava aquele ressentimento silencioso, e ele já não sentia o peso de estar revivendo os erros dos pais. Aprendemos que conversar abertamente, mesmo que doa, é o que sustenta a confiança. Hoje, quando olho para trás, vejo que o debate dos 50-50 foi apenas a ponta do iceberg. Ele revelou medos, inseguranças e expectativas que precisavam ser expostas. E, no fim, nos trouxe mais próximos do que nunca. Se eu pudesse deixar um conselho para quem está passando por algo parecido, seria este: não tenha medo de conversar sobre dinheiro. O silêncio pesa mais do que qualquer conta. Relacionamento não é dividir uma fatura, é dividir a vida. E dividir a vida significa entender que às vezes você dá mais, às vezes recebe mais, mas sempre caminha junto.